Olá, estudantes! Vamos à nossa terceira aula de matemática na versão gravada. Hoje continuaremos a falar de área, só que agora nós vamos introduzir mais duas figuras diferentes. Nós tínhamos visto sobre a área do retângulo e do triângulo e agora discutiremos a área do trapézio e do círculo, ok? Vou falar a definição de cada dessas figuras geométricas e depois a gente cria um exemplo aí para a gente estar consolidando os conceitos apresentados. Vamos começar então nossa aula. Primeiramente, a definição de trapézio. O que seria um trapézio? Trapézio nada mais é que um quadrilátero que tem um par de lados paralelos. Então, todo quadrilátero, que é um polígono, que tenha um par de lados paralelos, então é considerado um trapézio. Aí eu coloquei uma figura aqui de um trapézio, mas ela pode ter outros formatos, desde que tenhamos aí dois lados paralelos. Esses dois lados paralelos, eles podem ser chamados de base maior e base menor, pelo tamanho que eles têm, ok? E a distância entre eles é a mesma, por isso que eles são paralelos. E o segmento que a gente imagina entre eles aqui, que vai de um ponto qualquer, de uma das bases, até outro ponto da outra base, fazendo um ângulo reto, tem que ser perpendicular aos dois lados, é a nossa altura, que também já foi bem falado aí nas aulas anteriores. Para ser a altura em matemática, tem que ter um ângulo reto com a base. Só lembrando, que eu já até falei lá, quando eu estava trabalhando com triângulo e com retângulo, um polígono pode ter mais de uma base, que é o nosso caso aqui, ele tem duas. Não pode ter mais de duas, porque esses outros dois lados não são paralelos, e ao fazer um segmento perpendicular, não dá para ser considerado base, que não dá para ser considerado altura, né? Porque ele não vai, ao ponto mais distante do interior aqui do nosso polígono. Então, nós temos só duas bases aí nesse nosso trapézio. E a altura, consequentemente, vai ser só uma, porque eu só vou ter uma medida entre essas duas bases, ok? Então, base menor, base maior e aqui a nossa altura. Esses dois lados não paralelos não poderão ser considerados bases, porque não dá para mim construir um segmento perpendicular entre eles ou de um deles até a distância maior, considerando aqui o interior do nosso polígono ou do nosso trapézio, ok? Então, basicamente, o trapézio é isso. Claro, que a gente pode ter outros formatos. Eu coloquei só um formato, mas eu poderia ter um trapézio assim, 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 tá? Inclusive, se vocês estudarem mais um pouco, vocês vão ver alguns nomes específicos. Neste caso aqui, esse que eu desenhei aqui anteriormente, é chamado de trapézio isósceles, porque eu tenho dois lados aqui congruentes. Esse que eu desenhei aqui do lado é chamado de trapézio retângulo, porque tem um ângulo reto aqui em um dos lados aqui com a base. Ou poderia ter outro também, Poderia ter um assim, ó. Então tem vários formatos aí. Esse aqui é considerado um trapézio escaleno, porque todos os lados têm medidas diferentes. Então a gente pode estar fazendo essa classificação assim como é feita nos triângulos. Então muito cuidado com isso. Então você pode ver esse trapézio de um outro formato. Ele é trapézio desde que eu tenha dois lados paralelos. Tranquilo? Então vamos ver como que a gente vai calcular a área dessa figura geométrica. Aí eu coloquei aqui, ó. A área do trapézio vai ser determinada a partir dessa fórmula aqui. Aí vocês podem até se perguntar, mas para que fórmula? Já que na aula passada a gente viu que a gente pode pegar esse trapézio e dividir em um retângulo e dois triângulos. Posso, neste caso aqui, que é um trapézio isósceles. Mas se eu tiver um trapézio retângulo, como eu desenhei lá atrás, por exemplo, eu só vou conseguir um triângulo. Se eu tiver um escaleno, eu vou conseguir dois triângulos que não são congruentes. Então não faz sentido eu ficar aqui
usando aquele método sempre, porque tem trapézios que não vai dar para fazer o que nós fizemos lá no exemplo da aula anterior. Então a gente tem que buscar uma maneira de estar calculando a área sem necessariamente ser um trapézio isósceles ou retângulo ou qualquer outro. Então eu vou colocar aqui do lado como que a gente chegou a essa fórmula. A fórmula não aparece em matemática por si só, tem que ter um propósito, então a gente tem que ter esse certo cuidado. E a construção de como essa fórmula foi criada é uma maneira bem eficiente em matemática ou qualquer outra disciplina para vocês estarem aprendendo. Porque se você desenvolve essa fórmula, você não vai esquecer ela nunca mais em sua vida. Então é interessante. Vou desenhar aqui um trapézio. Não precisa ser isósceles. Aí eu vou desenhar aqui um trapézio. Vou colocar aqui um trapézio aqui e aqui assim. Tá? Eu não estou medindo, né? Então não posso garantir que ele é isósceles. Então, deixa eu apagar esse pedacinho aqui, ó. Então a gente não pode garantir que ele é isósceles, ok? Vou voltar aqui para a caneta. O que acontece aqui? Eu tenho um quadrilátero. E se eu pegar aqui de um dos vértices e traçar uma linha imaginária aqui, ó, olha o que vai acontecer. Pegando de um vértice a outro, desse vértice até aquele lá embaixo, o que acontece? Independente, né, do polígono, se eu fizer isso, eu vou dividir ele em dois triângulos. Digamos que esse seja o triângulo 1 e esse aqui seja o triângulo 2. Então você tem duas regiões e essas duas regiões são triângulos. Então eu posso basicamente aqui falar com vocês que a área total de um trapézio é a soma das áreas de dois triângulos. E ao pegar aqui agora e traçar aqui uma linha até chegar de uma base a outra, você tem aqui a altura do nosso triângulo, ou melhor, a altura do nosso trapézio. E para cálculo de área, a gente precisa de altura. Então a gente tem a altura aqui do nosso trapézio. Mas essa altura, além de ser a altura do trapézio todo, ela é a altura. Deixa eu colocar umas letras aqui. Vou colocar aqui A, B, C e D. Vou colocar aqui as letras para representar cada ponto desse aqui, cada vértice do nosso quadrilátero. Essa altura aqui também é a altura do meu triângulo ABC. Então vou colocar aqui que essa altura é minha altura H. Então ela é a altura do triângulo ABC. Mas também, como ela parte aqui dessa base aqui de cima, que é a base, né, do triângulo ACD também, porque aqui faz-se um ângulo reto, então essa altura também é a altura do triângulo ACD. Então nós temos a altura dos dois triângulos. E a área do nosso trapézio é a soma das áreas desses dois triângulos. Então se eu somar as áreas desses dois triângulos, eu chego à área do trapézio, independente do trapézio que eu esteja trabalhando. Então vou chamar esse segmento AB de base maior, vou representar por um B maiúsculo. E esse segmento CD eu vou chamar de base menor, que é a nossa base também, porque ele faz um ângulo reto aqui. E essa é a altura dos dois triângulos, e essa é a base do triângulo ACD, e essa daqui é a base do triângulo ABC, que é esse triângulo aqui. Então a área total disso daqui vai ser quem? Qual é a área desse triângulo aqui? Triângulo 2. Nós teremos base, que é o B maiúsculo, certo? Vezes a altura, dividido por 2. Isso é a área do triângulo.
do triângulo ABC. Base vezes a altura dividido por 2 é a área desse triângulo, que vocês já viram lá na aula anterior. Mais a área desse triângulo aqui, onde nós temos aqui a base menor. Então você tem aqui o Bzinho, né? Vezes a altura. Como a altura é a mesma para os dois triângulos, então vou colocar ela aqui de novo. Dividido por 2. Bom, vocês já estão aí cansados de saber que quando eu tenho uma adição de frações, se os denominadores são iguais, eu posso fazer o quê? Repetir a base, ou base não, repetir o denominador e somar os numeradores. Mas vocês veem que o H repete neste e neste denominador. E aí vou colocar um exemplo aqui em cima. Se você tiver aqui, por exemplo, 3AH mais, aí você tiver aqui, sei lá, 4H, vocês fazem o que isso daqui? Isso dá 7H, não é isso? Ou vocês poderiam fazer o seguinte, que daria a mesma coisa. Vocês poderiam aqui, 3 mais 4, e multiplicar isso por H, aplicando aqui a propriedade distributiva. E aí 3 mais 4 dá 7, e 7 vezes H, aí eu tenho 7H. Eu posso estar fazendo isso. Então é esse procedimento que eu vou estar fazendo aqui. Ó. O H se repete nos dois, então eu posso colocar a seguinte situação. Eu posso colocar B, certo? Mais B minúsculo, B maiúsculo mais B minúsculo, vezes o H. Por quê? Porque H vezes B dá BH, e H vezes B maiúsculo dá BH, e aí o B maiúsculo aqui, e o sinal de mais no meio dos dois. E a soma, né, que eu acabei de fazer aqui, da área dos dois triângulos, deu exatamente quem? Olha só aqui, ó. Nós temos exatamente a fórmula para a área de um trapézio. Então a gente obtém a fórmula da área de um trapézio a partir da soma de dois triângulos, porque ao traçar uma diagonal no interior desse trapézio, você consegue dividir ele em dois triângulos. E isso é válido para qualquer trapézio, porque eu não coloquei números aqui, eu coloquei letras. Então esse B maiúsculo, esse B minúsculo e esse H poderia ser qualquer valor. Então a gente chama isso de matemática de generalização, e essa vai ser a área do nosso trapézio que nós iremos aplicar. Ok? Muito fácil, né? Então vamos agora, né, a um exemplo para consolidar o que foi trabalhado aí nessa área do trapézio. Exemplo 1. Luiz é dono de um terreno em forma de trapézio que possui bases de 10 metros e 18 metros. Então essas aqui são as bases do nosso trapézio, que é o terreno de Luiz. E a altura de 8 metros. Como indicado na figura, está aqui a figurinha que eu coloquei para fazer essa representação. Dentro desse trapézio, que é o terreno de Luiz, Luiz planeja construir uma piscina retangular. Então vai ter um retângulo ali dentro de 8 metros por 5 metros. Então você vê que o retângulo nessa cor meio que roxo aqui, ó, 8 por 5. E o seu trapézio você tem 18, né? 10 que são as bases e 8 que é a altura, que foi colocado aí no problema. Aí pergunta-se, além disso, planeja colocar grama no restante do terreno. Então, quantos metros quadrados, então quer saber a área, né? Quantos quadradinhos de 1 metro de lado de grama Luiz deverá comprar. Então, nós precisamos calcular essa área que está aqui numa cor meio marrom aqui, marrom claro, né? E essa parte aqui meio roxa está aqui o local onde vai ser a piscina. Então ele só vai gramar essa parte aqui. Então nós temos que descobrir. Então como que eu vou fazer isso? Tem várias formas, né? Mas eu vou utilizar o que a gente aprendeu. Eu vou pegar a área do trapézio, a área total, né? E vou retirar essa área aqui do meio, do interior aqui do trapézio, que se eu retirar essa área, eu vou fazer o quê? Eu vou descobrir e vai sobrar a área que vai ser a grama.
Então, é isso que a gente vai fazer. Então, nós temos que essa área vai ser o quê? A área do trapézio. Vou colocar a área logo da grama, tá? Então, vou colocar a área da grama, colocar um índice aqui, falar que é a área da grama. Aí você tem a área do trapézio, que é a área total, né? Base maior, mais, aí você tem base menor, vezes a altura, e aí dividido por 2, menos, né, a área do retângulo. Como que eu calculo área de retângulo? Você tem aqui base vezes a altura. E aí agora é só resolver. Então a área que vai ser gramada é igual base maior 18, como foi falado no problema. Aí você tem mais a base menor 10. E aí vezes a altura, que você tem aqui 8, né? Pois o 8, aqui esse segmento que mede 8, faz um ângulo reto com a base. Então vezes 8 dividido por 2. Aí menos a base, só que essa base aqui é a base do retângulo, não confundam isso. Então, levando em consideração agora o retângulo, só lembrando que eu vou até escrever, senão vocês vão confundir aqui com esse B aqui, ó. Esse aqui é a área, né, do retângulo. Não confunda. É a área do retângulo. Então agora nós temos que a base pode ser o 5 ou pode ser o 8, né? Então não precisa ser a parte de baixo. Então você tem aqui 5 vezes 8. E aí agora é só calcular essa área. Então nós teremos aqui 18 mais 10, você tem 28. E aí vezes 8 dividido por 2, eu vou ter 4. Menos 5 vezes 8, 40. E isso é igual, primeira multiplicação, 28 vezes 4, você tem 112. Porque 28 vezes 2 dá 56, 56 vezes 56 dá 112. E aí menos 40, né? Esqueci do zero aqui. E aí você vai chegar a quanto? 112 menos 40, você vai ter 72. Aí metros quadrados. Então, respondido aí o nosso problema. Então, de grama, nós vamos ter aí 72 metros quadrados. Ficou bem claro? Não é tão complicado assim, né? Só calcular a área do retângulo e do trapézio e tirar essa área do retângulo, que vai sobrar a parte que vai ser gramada. Muito tranquilo. Vamos agora, né, à área do círculo. Primeiramente, vamos ver aí todas as partes desse círculo. Qual é a definição de um círculo? O círculo é um conjunto de pontos resultantes da união, nós estudamos lá no início do ano, muito importante, de uma circunferência com todos os seus pontos internos. Então nós teremos, né, o círculo é tudo isso daqui, ó, essa parte que está aqui em preto, né, em volta, e qualquer ponto, né, que esteja aqui no interior dessa circunferência. Então essa parte aqui em preto é a circunferência, e a parte do interior, juntamente com a circunferência, é o círculo. Então toda essa região é considerada o círculo. E a circunferência, por sua vez, é o conjunto de pontos equidistantes, palavrinha muito importante aí em matemática, a outro ponto fixo do mesmo plano. Quem é esse ponto fixo? É o O. Então a circunferência, qualquer ponto, né, que esteja na circunferência, tem a mesma distância a esse ponto fixo. Então, para ser uma circunferência, eu tenho que ter aqui, ó, a mesma distância, né, desse ponto aqui, ou de qualquer um ponto, ao centro da circunferência. Então, esse ponto fixo aqui
tem uma distância, né, igual a qualquer ponto que esteja na circunferência, ok? Por exemplo, se eu tivesse isso aqui assim, ó, isso aqui não é uma circunferência, porque aqui eu tenho uma medida, mas aqui eu tenho outra. Então, a distância desse ponto a qualquer ponto para ser circunferência tem que ter a mesma distância, ok? Então, essa é a definição de circunferência. E juntamente com o círculo, é só juntar a região que está aqui no interior, ok? E nós temos alguns nomes aí bem importantes dentro da circunferência. Você tem aqui a corda. A corda é qualquer segmento que vai de um ponto da circunferência a outro ponto diferente da circunferência. Nesse caso, do ponto A ao ponto B, nós temos uma corda. Poderia dizer que do ponto C ao ponto D também é uma corda, porque vai de um ponto a outro ponto diferente da circunferência, no interior aqui dessa nossa circunferência. Então, isso aqui é uma corda, isso aqui é uma corda. Já esse amarelo não é uma corda, porque não vai, né, a outro ponto da circunferência. Ok? Só que tem uma corda importante aí dentro da circunferência, que é a que é chamada de diâmetro. Diâmetro é uma corda da circunferência, em específico, que vai de um ponto a outro ponto diferente da circunferência, passando exatamente no centro. Ou seja, né, essa daqui é a maior corda existente dentro da circunferência. E esse maior segmento dentro da circunferência é chamada de diâmetro. E por fim nós temos o raio, que é um dos mais importantes. É aquele segmento do interior da circunferência que vai do centro a qualquer ponto da circunferência. Então essas são as partes aí do nosso círculo, que são muito importantes para os cálculos de área que a gente vai fazer, ou outros cálculos aí envolvendo outros conceitos. Tranquilo? Então essa é a definição de círculo. Agora vamos ver, né, como calcular a área desse sólido geométrico, desse figura geométrica, ok? E lembrando, né, que o círculo, gente, não é um polígono, porque não tem lados aí. Então vamos ver a área do círculo. Como que é calculada a área do círculo? Não dá para fazer a área do círculo da mesma forma que a gente fez no retângulo, triângulo ou trapézio, porque eles têm lados, né? E nós temos lá, na maioria das vezes, segmentos comensuráveis. Então, naqueles figuras geométricas é mais simples. Neste caso aqui do círculo, não dá para mim fazer uma prova neste momento. Daria para fazer, mas a gente precisaria de conhecimentos mais apurados. Mas eu vou falar para vocês aqui só o procedimento de como obteve-se, né, esta fórmula aqui. Alguns matemáticos no passado, eles pensaram o seguinte: se eu pegar uma circunferência que tem aqui 360 graus, eu posso desenhar aqui polígonos regulares dentro dessa circunferência. Aí primeiramente eles desenhou o quadrado, aí depois pegou outra circunferência, aí desenhou outro polígono, né, que é o próximo aqui, regular. Aí desenhou-se aqui um pentágono, e aí eles foram continuando. Aí desenhou-se aqui um hexágono, e aí foi fazendo esse procedimento aqui várias vezes. E aí o que eles fizeram? Eles calculavam a área do quadrado, depois a área do pentágono, depois a área do hexágono, depois a área do heptágono. E aí, na medida que eles iam desenhando e calculando a área desses polígonos internamente à circunferência, ao círculo, eles viram o quê? Que essas regiões aqui, ó, cada vez ficavam menores. Ia ficar tão menor que ia chegar um momento que ele ia ficar tão pequena, essas regiões, que seria praticamente desprezível. Ou seja, né, então eles descobriram uma maneira de estar fazendo a soma, né, de todas essas áreas aqui da menor região possível. E aí a gente tem que ter um conhecimento de cálculo infinitesimal,
porque isso aqui vai tender ao infinito, porque não tem como eu definir o maior polígono regular possível, porque não existe, né? Eu posso ter n lados, então eles calcularam a área dos polígonos de n lados, ou seja, infinitos, né? E aí essa região vai chegando tão próxima à região do círculo que vai chegar um momento que é a própria área do círculo, ok? E como que eles fazem isso? Utilizando, né, a razão π. Por quê? Porque a razão π dá a medida da circunferência e, consequentemente, como ela é assim uma razão que existe em todas as circunferências, ela pode ser utilizada também para o cálculo de área. Então, a área de uma circunferência vai ser o quê? Ou de um círculo? É π vezes o raio ao quadrado. E como se obteve isso? Com a soma, né, de todas as áreas, né, subtraídas aqui dessa região interior ou somada. Depende de como foi feito esse cálculo. E aí a gente consegue a área do círculo. Tranquilo, né, gente? Então, para qualquer círculo, nós podemos dizer que a área é igual a quem? π vezes o raio ao quadrado, para qualquer área. Tranquilo? Onde π é a razão que vocês já conhecem, do diâmetro pela circunferência, e r é o raio, como foi colocado aqui na nossa imagem. Tranquilo? E aí vamos ver aqui um exemplo para ver se ficou bem claro aqui para vocês esse cálculo de área de círculo. O que nós temos aqui? A área onde está construído um shopping é circular e tem medida igual a 70.650 metros quadrados. Qual é o raio? Então, quer-se saber o raio do círculo descrito por essa área. Use, né, π igual a 3,14. Porque vocês sabem muito bem que π é uma razão e é um número irracional. Então, teria mais números aqui. Eu teria o 1, teria o 5 e teria infinitos números depois aqui da vírgula. E não tem repetições. Então, isso aqui não é uma dízima periódica. Isso é considerado um número irracional. Mas vocês vão sempre ver isso daqui para tentar fazer uma aproximação. Até porque a maioria dos cálculos que a gente faz na realidade é uma aproximação. E a gente viu lá atrás que a área do círculo é calculada de que maneira? É calculada da maneira que a gente pega o produto de π por quem? Pelo raio ao quadrado. E aí nós temos a circunferência, vou colocar aqui do lado, do shopping, né? E aí nós não temos o raio, né, dessa circunferência, mas ele nos deu aqui, ó, a medida de quem? Da circunferência. E essa medida é quem? 70.600, ou melhor, não foi a medida da circunferência em si. Deixa eu voltar aqui. Agora não é perímetro. Nós temos aí o círculo do nosso shopping. E aí ele nos deu quem? O raio que quer se descobrir. E o valor numérico que foi dado é quem? É a área. Então, na realidade, aqueles 70.650 metros é essa região aqui, ó, que está dentro do shopping. É toda essa região é a área, né, do nosso shopping. Então, a área da circunferência já foi dada e eu quero descobrir quem? O raio. Então, a gente vai substituir esses valores. Então, nós temos que a área desse shopping é 70.650. E isso é igual a quem? π, nós vamos utilizar 3,14, que foi o que foi dado aí. E aí, vezes o raio ao quadrado. Então, nós não temos o raio. Como aqui eu tenho uma multiplicação, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, nós podemos dizer que o raio ao quadrado é 70.650 dividido por 3,14. E aí vocês vão ter o quê? Que o raio ao quadrado é a divisão desses dois. E aí vocês vão chegar a 22.500
500. Mas esse daqui não é a medida do raio, porque esse valor é o raio ao quadrado. Qual é a operação inversa da potência? É a raiz, a radiciação. Então, R é igual a quem? A raiz quadrada, no caso aqui o índice é 2 porque é uma raiz quadrada, de 22.500. E qual é a raiz quadrada de 22.500? Nós chegaremos a 150. E esse 50 é 150 metros, porque isso aqui é medida de comprimento. Então, dentro dessa região, cabem-se 70.650 quadrados, né, de um lado de lado medindo 1 metro. E esse raio, que é o ponto, que é o segmento, que vai do centro até qualquer ponto, né, da circunferência, mede 150. Então, nós descobrimos esse comprimento aqui, que é o raio, que é o que precisava ser descoberto no problema. Muito fácil, né? Tranquilo. Basta fazer uma substituição e aí você chega aí à solução do problema. Tranquilo? Bom, eu espero, né, com todos esses detalhes, ter ajudado vocês a compreender esses conteúdos relacionados à área do trapézio e do círculo. Mas não fiquem presos à explicação e às atividades. Vocês também têm que estar fazendo perguntas, têm que questionar. Então, se caso a aula não foi o suficiente para tirar as dúvidas, vocês podem estar fazendo contato lá no Google Sala de Aula, que eu vou respondendo os alunos na medida do possível. Então, essa aula é uma forma, né, de estar ajudando vocês na resolução dos problemas propostos aí nas APNPs. Ok, gente? Lembrando que essas APNPs valem nota. E é um estudo aí para a futura prova. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a participação de todos e compartilhem com seus colegas. Falem para eles assistirem às aulas. Perguntem, falem para eles perguntar. Faz as atividades em dia, para que vocês consigam aprender. Ok, gente? Muito obrigado. Tchau, tchau. E até a nossa próxima aula nessa versão gravada. Tchau, tchau.